Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Ai que ninguém volta ao que já deixou. Ninguém larga a grande roda. Ninguém sabe onde é que andou. Ai que ninguém lembra nem o que sonhou. E aquele menino canta a cantiga do pastor. Ao largo ainda arde a barca da fantasia. E o meu sonho acaba tarde, deixa a alma de vigia. Ao largo ainda arde a barca da fantasia. E o meu sonho acaba tarde. Acordar é o que eu não queria. Eu acabei de ler, na verdade, é uma poesia, né? É uma música, chama-se O Pastor, do grupo português Madre Deus, que fala sobre saudade e que me dá uma saudade imensa de coisas que eu vivi e que ainda vou viver. Meu nome é Fernanda Ribeiro. Estamos gravando este episódio de Aspirinials. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos falar de saudade. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Fernandinha começou tão inspirada, né? Fiquei até assim, suspirando aqui. Eu sou Daniela Zupo e sinto saudades da vida lá fora, mas aqui dentro tá tudo bem, graças a Deus. Olá, gente, fiquei bem tocada por isso que a Fernandinha leu, até porque eu sou a Cris Guerra. E a palavra saudade é uma palavra que eu amo. E eu sou preenchida de muitas saudades, porque eu perdi pessoas muito cedo e existem pessoas que na saudade moram em mim, né? Então, assim, quando eu falo... Na verdade, a Dani falou de saudade... E eu acho que a quarentena me deu chance de ter tempo de sentir saudades de novo, assim. Eu tava com saudade de algumas saudades, assim. Então, hoje eu me peguei lendo um pedaço do meu livro para Francisco, que eu queria mandar um trecho que falava de eu ganhei um perfume e eu queria mandar um trecho em que eu falo da memória que os cheiros trazem. E aí eu caí num e-mail que o Gui mandou para mim. E eu fiquei, cara, que não é uma coisa... Eu não sofro mais, eu tô super feliz hoje. Mas aí eu achei a saudade dele dentro de mim e chorei. E eu acho que a gente é feito das nossas saudades. Tem algumas saudades que nos constituem. É isso. Mas eu tô muito bem, com saudade dos meus 50 anos que estão chegando em agosto. Gente, eu tô com uma saudade que não tem muito a ver com a quarentena. Eu tô com muita saudade do meu pai, assim... fazendo a mudança, né? Comecei a encaixotar e eu descobri que eu não vou dar algumas coisas do meu pai, tipo a jaqueta de frio dele, que ele ficava muito chique, e que eu vou usar a jaqueta do meu pai. E eu passei hoje... Eu hoje fui ao médico, saí de casa, então assim, plena, passei o perfume do meu pai e fiquei com cheiro de saudade. Eu acho Tava que é vestida isso. de saudade, Lindo. né, Nath? Vestida e com cheirinho de saudade de pai. É isso, eu sou a Natália Dornelas. Ô, Nath, mas você sabe que eu tenho aqui você tá falando do seu pai? Eu tenho guardado aqui comigo algumas coisas dele, assim, a bolsa que ele levava pra rua. Eu guardei algumas coisas, câmera fotográfica que ele fotografava a gente, sabe, algumas coisinhas assim, porque eu acho que é importante, né, a gente ter essa... Porque, às vezes, cultivar saudade... Ela pode ser saudável também. Sim, né?
sim. Porque desde que ela não seja uma coisa muito depressiva, que te leve para baixo, mas ter saudade é uma coisa saudável também, né? Desde que seja bem resolvida, né? E eu acho que nessa quarentena, por que a gente está falando de saudade também exatamente nessa época de quarentena? Porque nós temos visto muitas pessoas sentindo saudade. Saudades da vida que tinha, saudades das pessoas, né? Então, assim, eu acho que é um momento também muito propício pra gente colocar pra fora, porque não é ruim ter saudade, né? Não é ruim. Nem com quem tá vivo, nem com quem já se foi, né? Eu acho importante a gente cultivar isso, porque, inclusive, eu acho que é um ato de amor. É prova de que você viveu, gente. É só uma prova de que você viveu. Olha que delícia isso, né? E eu acho que é humano, né? Acho que é um traço. Eu acho que essa saudade que está sendo trazida para nós é para nos lembrar a nossa humanidade, né? Assim, eu acho que saudade é muito diferente de luto, por exemplo. O luto, quando começa, você, quando está naquele auge do luto, quando você acabou de perder alguém, por exemplo. Para transformar isso em saudade demora. A saudade, ela tem uma doçura nela, né? Eu acho saudade uma palavra... Eu acho que tem a doçura até do que a gente já perdeu e sabe que não vai poder ter de volta, né? Como as pessoas que a gente amou e que já partiram. E tem uma saudade mais dolorida, né? Assim, eu acho que... Não sei, eu tenho pensado muito nisso nesses dias. Vocês falaram aí dos pais, né, de vocês. Acho que todas nós já perdemos o pai, né? Eu tenho a minha mãe, Fernandinha tem a mãe dela, mas Nath e Cris não têm mais pais vivos, né? E eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, a turma que está nos ouvindo não pode ver, mas tem aqui, vou mostrar para as meninas a medalhinha do meu pai, com a carinha do meu pai, que fica aqui comigo, pai. Em cima em cima da máquina de escrever que era dele. E eu não sei vocês, mas eu tenho me percebido, principalmente nessas últimas semanas, né, nesse segundo mês da quarentena, muito, muito saudosa das pessoas que já morreram, assim. Não sei se porque isso é um fenômeno meu, pessoal, ou de algumas pessoas também, mas enfim, isso é uma coisa mais geral. Eu não sei se é porque a gente fica muito em casa, não sei se é porque a gente escuta muito o coração da gente, se é porque a gente se sente às vezes mais só do que normalmente se sentiria, mas eu tenho me perguntado muito assim, o que meu pai estaria dizendo? Que ele era eu tenho uma figura muito isso engraçada e era um cara que pensava muito, né, na vida, lia muito noticiário, xingava, ele era advogado, ele xingava muito jornalistas. Era uma polêmica que a gente tinha, os advogados e jornalistas vivem, né, se ofendendo mutuamente, digamos assim. E eu sempre me pego assim, como se ele estivesse mais próximo de mim do que antes, até como se a qualquer momento ele fosse surgir e fazer um comentário. Nossa, Dani, você falou disso e a Nath começou a falar da saudade do pai dela, que é a perda mais recente. Aí você falou da saudade do seu pai. E eu lembrei, eu até tô até pensando aqui, que eu comecei a escrever um texto sobre ele, falando sobre a pandemia, mas não deu nada, não. Porque eu sou assim, gente, eu sou cheia de papelzinho. Mas na verdade, gente, deu meu nada, pai não. era médico e ele assistia televisão. Ele tinha o lugar dele na televisão, ele tinha o cinzeiro de pé que ficava do lado dele, ele só assistia num lugar. E ele falava: fulano tá com câncer, na televisão. Daí um tempo a pessoa adoecia, papai via a cor da pessoa, ele sacava. E aí eu fico pensando assim, cara, eu queria muito poder conversar sobre o coronavírus com meu pai. Porque ia ter um alento, alguém para quem perguntar assim, pai, e agora vai acontecer o quê? Sabe? Eu acho que é isso, assim, uma sensação de... Acho que a gente tá desamparado, todo mundo tá desamparado também. Acho que é um pouco isso, assim. Com pai ou sem, né? Porque a gente vive num país de muito desamparo, né? Assim, sem uma liderança forte que nos acolha nesse momento, né? De tantos medos, de tantas incertezas. E eu entendo isso também. Eu me lembro que quando eu adoeci, quando eu recebi um diagnóstico de câncer, durante muitos e muitos momentos eu me perguntava como seria se meu pai estivesse aqui.
Porque essa figura, né? A figura paterna, às vezes a mãe substitui isso, né? Em muitas famílias, mas eu acho que a figura paterna, ela é essa figura sólida, né? Essa figura da solidez, olha, seja lá o que for, a gente está aqui, que é uma coisa que a gente transfere para os políticos nos quais a gente vota, até de uma maneira errada, né? A gente transfere para as relações, às vezes para um chefe, para uma empresa. É como se a gente buscasse sempre como tem o colo da mãe, né? Eu acho que tem esse braço forte que te segura e que te fala, olha, vamos juntos, eu vou estar sempre aqui, né? Meu pai era assim, ele era uma pessoa silenciosa, ele não era afetuoso, ele não era de abraçar, ele não era de beijar, apesar de ser italiano, mas eu sempre soube que no matter what happens, né? Assim, seja lá o que for que acontecesse, ele era a rocha sólida onde eu podia me encostar se eu precisasse. Então, essa saudade com a qual a gente tem que viver é um buraco na vida, né? Assim, a gente pode falar o que for, um buraco, né? Então, lidar com essa falta, eu acho que nesse momento em que a gente vive com tantas outras faltas, fica mais latente, né? Dói mais, assim, a gente percebe. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que essa falta também nos prepara de uma certa forma, né? Todos nós temos faltas aqui, né? De pais. Inclusive, tivemos o privilégio e a sorte de nós 4 termos tido os pais presentes. Sim. E queridos, né? Porque todos os 4, né? Foram muito presentes na nossa vida, né? De uma forma ou de outra. E eu acho que também o fato da gente lidar já com essa falta na vida, desses pais, dessas mães, no caso da Nath também e da Cris, eu acho que também dá pelo menos comigo funciona, deu uma amenizada na saudade do presente. Sabe? Porque ela te prepara. Quando você tem essa ruptura da morte de alguém muito próximo, meu pai, no meu caso, era muito próximo. E, ao contrário, ele não era nada fechado, era uma figura, né, muito expansiva, muito engraçado, muito divertido, muito louquinho. Mas, assim, várias vezes eu tive que ser Você puxou quem, Fernandinha? Eu puxei uma mistura dos dois. Entendi. Porque a minha mãe louquinha. também... Mamacita também é bem, bem louquinha. Família Drummond, eles falam que é bem louquinha. Adoro. Mas assim, eu acho que o que a gente lidar com essa saudade hoje, pra mim, pelo menos, ela é um pouco mais amena. O que eu tenho percebido nessa quarentena e muito latente é a vida passada. Então assim, meu Deus, como era a minha vida há 10 anos atrás? Que eu trabalhava na TV, viajava, tinha meu dinheiro, fazia isso, fazia aquilo, não sei o que. Eu comecei a querer ver fotos, resgatar tempos antigos, entendeu? A minha irmã hoje colocou a foto de casamento dela, 5 anos que ela casou, lá em Las Vegas. E aí eu me lembro da viagem, que foi muito divertida, e aí aquela época, sabe assim, toda... Aí lembrei também de quando eu me casei, né, eu juntei com o Baixo, que eu vim pra cá, que a gente pintou o apartamento, foi mudando tudo. Então assim, você acaba indo também pra momentos, parece que dá uma amenizada você pensar em momentos felizes pelos quais você já passou. Ô, gente, a saudade tá tanta que eu... sonhei outro dia com Guarani, que é a cidade onde eu vivi até meus 14 anos. E aí eu tentei convencer, muito sedutora, falei que levaria ótimos vinhos e tal. Tentei convencer o meu irmão a gente ir para Guarani, para casa que é da nossa família, né? Onde meu pai viveu os últimos anos dele, onde nós crescemos. E não tive nenhum quórum com ele, assim, quórum 0 e tal, por causa da pandemia, enfim, meu irmão não me deu bola. E eu decidi que eu vou para Guarani, vou pegar os meus bichos e vou passar uma semana lá e vou mexer nas fotografias que eu comecei a mexer quando a gente foi falar de Dia das Mães nos Perênios e ver pessoas que me veem na rua e lembram da Nath pequenininha, que eu fiz até uma pesquisa, contei para a Cris, que eu comecei a querer saber mais sobre
como eu era quando eu era criança. Eu não tenho memória de criança. E aí uma pessoa falou que eu era bravinha e invocada. E aí eu falei, gente, eu tô querendo reencontrar essa Nath, assim, sabe? Essa Nath pequenininha e tal. E eu vou para Guarani, não sei se vai ser essa semana, se vai ser na próxima, mas talvez num dos episódios próximos a gente conte com a boa internet de Guarani para fazer um episódio das Perênios. E eu vou lá encontrar o meu passado. Como diria Elis Regina, de Guarani para o mundo! É tipo isso. É tipo isso, né? Eu senti algo muito parecido esses dias. Olha que loucura, eu não tinha parado para pensar essa vontade. Porque assim, quando você vai para Guarani, você encontra... Não só, você é um cultivo da saudade do seu pai, da saudade da Nath, da sua vida. E tudo isso volta. Eu acho que a saudade dessas pessoas, ela fala de alguém que deixou de morar fora e passou a morar mais dentro. Assim, eu acho que é isso. As pessoas, quando morrem, elas passam a morar mais dentro, né? E recentemente, aí eu vou ter que contar uma coisa, que a casa que foi da minha avó virou a casa Kubitschek, né? Porque o meu avô comprou a casa que foi do Juscelino quando ele construiu a Pampulha. E é maravilhoso poder ir ao museu e falar assim, vou ali visitar a minha infância. Eu morei naquela casa 1 ano e tal. E esses dias me deu muita vontade de ir. E eu acho que deve estar fechada. Porque o museu não está aberto. Me deu desespero. Eu falei, cara, eu não posso nem ir na casa, porque lá eu chego lá, não posso sentar em lugar nenhum. Mas os móveis estão na mesma disposição. E ali eu sinto, como você vai até Guarani buscar um pouco da sua história, as cinzas da minha avó estão jogadas naquele jardim, eu joguei. Então, assim, os lugares também têm essa possibilidade de nos trazer, né? Sim. E só completando, Fernandinha, papai, ele não foi um cara muito presente na minha vida. A gente teve uma história... Meu pai era um cara temido, mas depois que a mamãe morreu, porque a mamãe ela fazia uma imagem do papai tão distante e a gente tinha que respeitar tanto, que eu falo que ela tentou fazer uma ponte, mas na verdade ela fez um muro. E a minha mãe, quando faleceu, eu morava sozinha com meu pai, só morávamos eu e o papai. E eu tenho, nesses 7 anos que eu tive com ele depois da morte da mamãe, 4 deles morando na casa do papai, eu tive um encontro maravilhoso. Então a minha vida com meu pai se resume principalmente a esses 4 anos que eu morei com ele, que nós nos descobrimos. Que aí ele entrou no meu quarto e falou comigo, filha, eu não sei, ou eu vou virar um Dom Juan, ou eu vou me casar de novo. E eu falei, pai, você vai fazer o que você achar melhor. Então eu tive um resgate do meu pai, e aí eu te digo, a saudade que eu sinto dele é maior, porque eu passei uma vida sentindo saudade dele, e quando a gente se encontrou, foi pouco, né? Mas eu sou muito grata a isso. É muito bom sentir. Mas que bom que você teve essa oportunidade, né, Cris? Sim, demais. Porque eu acho que isso foi um presente da vida mesmo. Demais. De vocês terem se descoberto nesse tempo que vocês passaram juntos. Porque... A gente descobriu que a gente era parecido, na verdade. Pois a gente era igualzinho. Porque a gente tem que pensar também que, assim, às vezes a vida, né, gente, vai levando os nossos pais para caminhos... A vida cotidiana, ela às vezes é muito dura também, né? É outra geração, é outra cabeça, é outro relacionamento, é outro entendimento das coisas. Então, assim, o meu pai, ele sempre fez muita questão, ele sempre foi muito amoroso, porque meu pai tem uma história muito triste, ele era adotado. Então, ele, né, já foi rejeitado pelo pai, pela mãe, e foi adotado por uma família, e enfim. E a mãe adotiva morreu, o pai casou com outra mulher, e tem toda uma história aí. Então, eu acho que quando ele construiu a família dele, e tendo 3 filhas... Né? Então eram 3 mulheres assim ao redor dele ali, sabe? Então ele sempre foi muito um pai de verdade, muito presente, sempre fez muita questão ali de nos ouvir, de entender, de sabe, de participar. Então assim, eu tenho só agradecimento por isso, porque né, por causa talvez da história, né? Da história triste que ele teve, ele formou a família dele, ele, enfim,
Meu pai era do caralho. Desculpa, gente. É engraçado, meu né? pai era demais. A gente era veio um cara... falar... A gente não combinou, gente. A gente falou... O tema do programa hoje é saudade. E eu até... Quando eu pensei assim no tema do programa, eu pensei numa outra direção completamente diferente. Até compartilhei com os meninos uma matéria sobre da Folha de São Paulo, perguntando às pessoas nas ruas, ou onde quer que elas estejam, né? Em casa, de preferência, do que elas sentem falta, e tinha depoimentos bem distintos, assim, bem interessantes, e a gente começou a falar dos pais, né? Então, muito o interessante episódio isso. Que já vale para o Dia dos Pais, né, gente? Esse episódio verdade. eu senti que rolou uma coisa bem masculina. Eu queria contar para vocês que eu comecei a pesquisar. Total. Eu comecei a pesquisar porque eu falo que quando o relacionamento termina, e eu acabei de viver isso também, né, depois de ter a partida do meu pai, a gente fica, quando termina numa boa, você fica com aquela saudade daquilo que você não viveu, né? E aí eu joguei no Google, saudade daquilo que eu não vivi. E aí eu descobri que o Neymar compôs uma música. Jura? Aí eu falei, não vou poder nem usar essa eu vou procurar frase. aqui, Nath. Neymar, Peraí. saudades do que eu não vivi. Porque, Gente, assim, esse programa é maravilhoso. Ele tem de Madre Deus a Neymar. Neymar. Mas em Neymar, meio... saudades do que a gente não viveu. Tá vendo? Fala um trechinho aí, Dani. Lê um trechinho aí Vai pra lá, gente. Dani. Vou ler. Me prendo fácil nessas coisas de momento, me puxa mais viver o errado que o certo. Com os pés no chão, meu coração não vive o auge, sem deixar para amanhã tudo que eu posso viver hoje. Num descartável outra dose se perdeu, saudade do que a gente ainda não viveu. Esse é o refrão. Ei. Num descartável outra dose se perdeu, saudade do que a gente ainda nem viveu. Esse Olha aí, verso o aí é Neymar. até interessante, viu? Esse verso Olha o aí. Neymar, Vamos chamar o gente. programa assim? Vamos homenagear o Neymar. E olha só, mas aí em meio a isso eu achei uma frase linda do Coni que eu adoro, que é: nostalgia é saudade do que eu vivi, já a melancolia é saudade do que eu não vivi. É muito isso, né? A melancolia é um sentimento que bate aqui de vez em sempre, né? Ela é muito amiga da angústia. E ela é isso, né? É saudade do que você não viveu. É uma saudade ruinzinha. Já a nostalgia é uma saudade boa. Aí já é a minha interpretação, né? Assim. Agora, eu amo a palavra melancolia. Eu falo que é tristeza com mel, mas realmente ela tem... Nossa, ela adorei. dói, né? Ela dói. E engraçado que a gente está falando aqui, e aí eu lembrei de uma coisa, porque as minhas lembranças da minha infância, elas são muito, eu não sei como é que é de vocês, porque a gente romanceia as nossas lembranças, né? É muito bonito isso que a gente faz, a gente romanceia, a gente lembra de um jeito que é só nosso. Então, às vezes, você vai falar de uma mesma coisa que a sua irmã viveu e você viveu, a sua lembrança é diferente, né? Sim. E eu nunca tinha feito suco de mexerica em casa. E é o meu suco preferido. Gente, é o meu suco preferido. Eu fiz um texto uns 4 meses atrás, chamado Vermelho Tangerina, pra Vida Simples, em que eu falo do meu suco de mexerica nessa casa que hoje é o Museu JK, que a Vicença, empregada da vovó, ficava de olho em mim, porque ela colocava o suco lá, feito com a mexerica do pomar da casa. Só que ela falava, come tudo, depois tomar o suco. E eu era péssima de boa. Eu comia muito pouco. E eu ficava na frente do suco chorando porque eu tinha que comer tudo. E recentemente, o que eu comecei a fazer aqui em casa? Do nada, suco de mexerica. Que eu nunca tinha feito na vida. É engraçado, a gente tá realmente nostálgico. E eu acho que a gente tá ficando mais legal. Não todo mundo, né? Porque, por exemplo, o Bolsonaro é um cara que não deve sentir saudade. Ele não tem como assim ficar como legal, ninguém não. sente saudade dele, né? Não. Eu tô com saudade de sentir saudade do Bolsonaro. Aqui, só um adendo, sem fazer merchan, né, por hora. Lá no Verde Mar tem um suco de tangerina, de mexerica, Nossa, que é das maravilhoso. melhores. Não vou dizer que é melhor do que a da avó da Cris, da família da Cris, não. Mas Não, o é do maravilhoso. Verde É Mar maravilhoso. é heaven. Pode comprar, tá? Fica a Ô, dica. gente, eu vou fazer uma pergunta que vai me expor
bastante aqui, mas tangerina é a mesma coisa que mexerica? Eu acho que é. Pra eu já mim pesquisei sobre gente. isso. Eu acho que Pra é. mim Eu acho que é. depende do lugar. Né? Então eu eu já acho- tomei o suco de tangerina. Eu já Não é eu bom? não tomei o de Não é bom? mexerica. É porque Delícia, pra mim é a delícia. mesma pessoa, mexerica, tangerina. É, porque ela tá ali entre o pêssego e a laranja, não é? O sabor? Não, eu acho que ela é mais a laranja. Eu acho que o pêssego, ele tem uma coisa Gente, Bem é mais... mexerica. Pêssego é porque mexerica. você é muito sofisticada, Daniela Zupo, porque pra mim ela é prima e irmã da Não, laranja. o suco de tangerina. Eu tô dizendo do suco de tangerina, ele tem um gostinho. É porque ele não é tão ácido quanto. A tangerina é a mexerica? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Gente, É igual olha no Google aí, aipim, por favor. aipim. James, aproveita Ô, que você tá aí James! assistindo a nossa coisa. Por favor, igual- James, olha, consulta aí pra gente. Tangerina é a Tangerina, mesma Não, coisa. já tô olhando. Peraí, Aipim, tangerina ou macaxeira. mexerica? Aipim, Em linhas macaxeira e gerais. mandioca. Peraí, em linhas gerais, a mexerica é uma espécie específica da tangerina. Olha. Eu adorei, é uma espécie específica. A pessoa ficou com saudade de uma palavra melhor. Ô, gente, eu acho que é tudo a mesma coisa. Se você quiser ser chique, você pode falar Clementine, que fica com Ah, tá Eu certo. acho a palavra tangerina maravilhosa, mas a minha lembrança é mexerica mesmo. Então, provável. Mexerica. Eu não sei se o que eu tomava era mexerica. Gente, é mexerica. Ô, Dani, Oi. você tava falando aí que você tinha pesquisado, mandou pra gente lá aquela pesquisa da Folha de São Paulo. O que as pessoas estão sentindo saudades? Peraí, segura aí. Nessa quarentena. Segura aí, produção. Segura aí, Além de produção. tomar suco de mexerica. Mentira, a gente também pode uma tomar. galera- Deixa eu ver se É. eu acho aqui a matéria. Bom, Tem eu uma me lembro- galera que respondeu no nosso Instagram, que eu posso contar também um pouquinho aqui. Então bora. conta, Nath, porque basicamente assim, eu me lembro que as pessoas falaram de tudo. Gente com saudade de ir pra rua, gente com saudade de tomar sorvete com os filhos, gente com saudade até do trânsito infernal de São Paulo, tem de tudo. Mas me chamou a atenção uma senhora que disse o seguinte, ela dizia que ela preferia falar do que ela não tinha saudade. E aí ela foi listando um monte de coisas legais que ela tá podendo viver na quarentena e que ela não podia viver na vida dela, né? Porque ela não tinha tempo. Então, ela disse que ela não sentia saudade da falta de tempo para cozinhar, de não ver os filhos dela direito. Ou seja, ela escolheu valorizar tudo que ela, nesse momento, tem, que ela não tinha antes. É um jeito bastante otimista, né? Sim. E ela tá certa. E eu ela acho tá que certa. eu vejo que tem muita coisa que as pessoas estão podendo usufruir. Claro, não digo todo mundo, mas nunca existe, todo mundo não existe, né? Que eles não podiam, que a gente não podia antes. Eu falei aqui na semana passada da questão do trânsito, né? De não perder tempo no trânsito, para mim é um presente dessa situação. Talvez o que eu percebo mais, assim, como que eu perdia tempo, como eu perco o tempo da minha vida dentro de um deslocamento, né? Então era uma matéria que colhia vários depoimentos de pessoas diferentes, de idades diferentes, de cidades diferentes, para dizer o que elas estavam sentindo falta. E tinha de tudo um pouco, mas o que me chamou a atenção foi justamente essa senhora que falou, não, peraí, deixa eu te falar do que eu não tô sentindo falta, né? Legal. Sim. Nath, Então, olha só, as pessoas estão sentindo falta das coisas que a gente está sentindo, ó. A Francine, que é super fã das Perênios, disse que ela está sentindo falta de dar um abraço apertado nas pessoas que ela ama. A Eliana diz que essa coisa de bater perna por aí, sem preocupação. Aí eu entrei lá e falei, e sem máscara, né? Porque, de fato, andar com máscara às vezes não é confortável. O Márcio Rodrigues, que é o nosso fotógrafo predileto da vida, está sentindo falta de poder realmente fazer um retrato e usufruir da arte do encontro, né? Porque fotografar é encontrar, e hoje ele está fotografando através da tecnologia. A Cris foi uma das fotografadas aí pelo novo projeto dele. A Elaine está sentindo falta dos centros culturais, das praças, dos museus e do cinema. Eu sinto muita falta do cinema, era o meu programa de domingo.
E aí tem gente com saudade da mãe, da filha e do neto. A Ângela, por exemplo, imagina, da mãe, da filha e do neto. Isso é duro, Nossa, né? eu acho isso duríssimo. Nossa. Porque ela tá Eu tô com toda... muita saudade da minha mãe. Deixa eu mandar um beijo pra ela. Lá em Manda Araxá, que ela beijo pra escuta a gente mãe. toda semana. Minha mãe Ivone, lá em Araxá. Quase 3 meses que eu não vejo. A gente tá com muita saudade da Zezé aqui em casa. Nós estamos sofrendo, de verdade, saudade da Zezé. E a Tem gente uma sabe que amiga ela tá da lá, Dani. tá lá bem triste. Zezé, Diga. tem uma amiga da Dani que chama Regina Beatriz, que ela tá com saudade de ir a Quixote, escolher livros e tomar um café. Ela é sua amiga, Dani. Regina, Regina. querida, Regina, psicanalista maravilhosa. Regina, Regina Tamo Beatriz. junta nessa saudade. Tamo junta nessa saudade da Quixote e da Savassi. Regina é muito poética. Ela é uma pessoa super sensível, A Mineirice tá com saudade de ir no boteco com os amigos, tomar uma cerveja na calçada, ganhar um abraço de urso, tomar um gelato gostoso. E aí é isso, gente. Muita saudade que todo das mundo- filhas. Eu acho que Daquilo todo que a mundo gente tá mais ou menos sente, com as né? mesmas saudades, né? Que eu acho De que a saudade da abraço, vida, de toque, né? Eu acho. Agora da eu vida queria normal. aproveitar e sugerir um perfil que eu adoro, que fala disso. Chama-se Quando Acabar Eu Vou. Olha que legal. São ilustrações. E aí são coisas simples. Quando acabar eu vou à padaria de chinelo havaiana. Quando acabar eu vou juntar os panos de vez. Quando acabar, eu vou fazer um cruzeiro. Eu nunca vou fazer um cruzeiro, nem se for patrocínio. Quando acabar, eu vou sentir o seu cheiro nos meus lençóis. E aí é uma poesia pura esse perfil, gente. Quando acabar, eu vou no Instagram. Muito legal. Ô, Nath, então já que você começou aí com as dicas, meninas, vamos pras dicas? Dicas Aspirinials. Eu vou começar com um filme que eu assisti recentemente, porque tem muito a ver com saudade. Chama-se 18 Presentes. No Netflix. lindo! Eu vi. O enredo é o seguinte: a mulher tá grávida e descobre, grávida, que ela tem um câncer. E é um câncer, pelo jeito, que não... Pode ser que não dê tempo nem do filho nascer. E aí a filha nasce, se chama Ana, enfim. E no mesmo dia, ela no mesmo dia que a filha nasce, ela morre. Mas a história é que ela deixa 18 presentes pra filha ao longo do tempo, assim. Mas não é isso. Eu te conto a sinopse e você vai esperar uma coisa e, na verdade, é bem diferente. É muito lindo e eu chorei que nem uma louca no final. Muito lindo. Lindo mesmo. Que é um pouco a saudade do Fran, né? O Fran tem essa saudade, eu não sei se isso chama saudade, né? Eu já escrevi nas cartas que eu escrevi pra ele, que eu falava que eu queria que ele tivesse essa saudade do Gui. Porque eu não sei, né? Não é uma saudade. Como sentir saudade? É isso, é saudade do que ele não viveu, né? E aí que me tocou muito. É lindo mesmo, Cris. Adorei também esse filme. A minha dica de hoje tem a ver com saudade, é um filme também, tem a ver com saudade, mas é uma dica bem romântica, assim, pra quem tá a fim de assistir um filme bem leve, bem feitinho, assim. Eu já tinha visto, eu revi esse filme esses dias. Acho que eu nunca falei dele aqui, não, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema. É A Casa do Lago, com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves. O enredo é o seguinte, é sobre um casal que descobre que vive com um delay, assim, uma diferença de 2 anos entre eles. Tipo, ela tá em 2020, ele tá em 2018. E começa essa tentativa deles se encontrarem, deles entenderem essa história. Os dois aparentemente moraram na mesma casa, que é essa Casa do Lago, que é linda, por sinal. O Keanu Reeves vive o papel de um arquiteto, o pai dele também foi um arquiteto, então tem um cenário maravilhoso o filme. E eles começam, os dois, a se comunicar através da caixa de correio dessa casa, né, que misteriosamente, apesar do delay, continua entregando essas cartas de épocas diferentes. E tem a ver com saudade, assim, porque a gente torce o filme inteiro por esse encontro, sem saber se ele vai acontecer. E é bonito porque os dois
sentem uma imensa saudade um do outro, sem saber exatamente por que impede, inclusive, que eles se relacionem assim numa boa, né, com outras pessoas. Então, é um filme assim, que fala muito sobre saudade, muito sobre a solidão Lindo. desses dois personagens. É lindo, é um filme romântico, é É lindo. maravilhoso. Desculpa, alguém vai dar uma dica, mas só que eu lembrei de um outro filme que eu acho um clássico, que é O Feitiço de Áquila. Que filmaço aquele, né, gente? Que filme era aquele? É maravilhoso. Que Também fala adoro. um pouco dessa coisa da falta do outro, assim, né? É maravilhoso. Nossa. Nath, você tem dicas? Mais alguma dica? Ai, minha filha, minha vida é essa, né? Tem que escrever uma dica por dia pra Alvorada FM, entendeu? Mas você sabe que eu tava querendo cometer uma ousadia louca e dar uma dica, porque, gente, eu descobri uma coisa que salva as mulheres que têm intestino preso como eu. Uma coisa de comer. James, você não pode cortar isso, James. Saudade de fazer cocô! Saudade! James, eu não falei a palavra cocô. Não Fui é eu que falei. merchan. Não é merchan. A pessoa não tá me pagando pra falar isso, gente. Mas eu tenho 43 anos e resolvi investigar esse meu problema. Porque eu descobri que o cérebro é o segundo... O estômago... o intestino é o segundo cérebro. E eu andei preocupada. Falei, gente, vou ficar burra a médio prazo se o meu cérebro do corpo não funcionar. E aí eu tô fazendo vários exames, fiz um exame muito louco outro dia, tomei 2 comprimidos que dentro deles tinham cada um 12 cápsulas de... Parece um piercingzinho. E aquilo vai pro seu organismo e eles têm que medir a sua eliminação. Eliminei apenas 10, tenho 14 little piercings dentro de mim, mas eles sairão. Mas não, tá tudo bem, se eu mostrar a foto vocês vão entender. Mas aí, gente, eu descobri um negócio que é uma mistura de chocolate com tahine. Você imagina uma pessoa que passa, eu acho que tem 20 anos que eu tomo remédios diferentes pra tentar resolver, que eu como mamão inteiro, que eu tomo água com sal, que eu tava pensando em ir à Índia e encontrar um guru que abraça e que cura. Não tô brincando, tem guru. Tem uma guru que chama Ama, que ela abraça a gente e resolve tudo. Eu já ganhei a água dela, viu, Nath? Já tinha pago a entrada, eu já não sei se vou mais, que seria em outubro. E aí, de repente, um dia eu como esse negócio, posto no meu Instagram, e aí uma leitora, que eu chamo de leitora, não consigo chamar de seguidora, que ama as perênios, também me fala assim, mas você não acha que solta o intestino? Eu falei, pera, solta o intestino é tudo que eu preciso na vida. Mandei vir um carregamento. E hoje eu como um negócio que parece uma Nutella do bem e que faz o meu intestino funcionar, gente. A minha dica Como é que chama isso? Cremístico. Chama-se cremístico. Cremístico, gente. Araújo não vai vender, porque é um produto vegano, né? Tem outros princípios e tal, feito por uma menina maravilhosa que chama Luísa, que é uma chocolatier, né? Ela nem fala assim, porque ela não tem essa pretensão, mas ela é uma fazedora de chocolates de Belo Horizonte, que está criando uma marca genial que chama-se Calapa. E ela faz esse produto que é delicioso e faz o intestino das meninas funcionarem. Gente, tô quase fazendo um hino para o cremístico. Eu agora vou comer. Pronto, essa é minha dica, cremístico. Cremístico, arrasou. Depois Gente, que você der sua dica, Fernandinha, eu posso ler um poema em homenagem aos nossos pais? É só um versinho. Por favor, eu na verdade, eu não tenho dica hoje. Eu quero que vocês escutem a música O Pastor, do grupo Madre Deus. Madre Deus. Procure aí no Spotify, onde vocês quiserem, tá super fácil. No YouTube, que é uma música muito linda. Aliás, é um grupo que eu realmente adoro, que é o Madre Deus, de um país também que eu gostava amo. muito. Que eu tenho uma melancolia de não ter vivido lá, de não ter, eu acho que eu nasci lá em outra encarnação, eu tenho certeza. Eu sou muito apaixonada com aquele lugar, sempre fui. Com a cultura, com a comida, enfim, com a cidade, com tudo. Então, a minha dica é a música O Pastor, de Madre Deus. Aqui eu vou ler um versinho da Adélia Prado, que provavelmente vocês conhecem, mas eu acho que termina bem a nossa lembrança dos pais. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia,
constantemente amanhecendo. É isso, gente. É lindo, lindo. Não dá pra ver uma parede laranjada e não lembrar desse poema da Adélia, né? De tão lindo que ele é. E eu que moro num apartamento com portas alaranjadas. Ah, é verdade. Imagina, a Adélia está comigo todos os dias. É verdade. Gente, foi lindo. Eu já tô com saudade desse episódio. Já estou com saudade desse episódio. Vamos tocando para Savassi, para Paulista, para onde der, não é? Isso. E se vocês quiserem falar com a gente, no Instagram, no Facebook, comercial Mônica, @asperennials.com.br, nosso site www.asperennials.com.br. Um grande beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau. Beijos. Beijo! Beijo!